When I was asked to do this talk, I started to think about what are the things that have marked me. Everything takes so much work. Everything is extremely difficult. The competition is insane. So, is this something that you really, really, really have to do? In that case, I say just go for it. And sometimes having nothing to lose it's great to innovate. Esta é a primeira tertúlia dos Portugueses Mais, uma iniciativa recém-lançada e ainda a dar os primeiros passos, mas que nós esperamos que vá muito longe, tão longe quanto foram os nossos portugueses por esse mundo fora. E quando tiverem a oportunidade de os ouvir, vão identificar um conjunto de experiências, um percurso, um conhecimento, estratégias que eles seguiram que são muito úteis, quer para o percurso profissional de quem está nas empresas, quer para o percurso pessoal de quem está nas empresas. Eu sou jornalista e mentora desta revista digital que existe desde 2008, que é a I Am Magazine, e que tem chegado ao mundo inteiro com projetos e pessoas extraordinárias que estão a mudar o mundo. E é verdade que eu tenho esta tarefa privilegiada de entrevistar pessoas extraordinárias em todas as áreas e gostava muito de dar este espelho também do que é Portugal e dos portugueses e da sua capacidade e de como, quando saem, não é, além fronteiras, são capazes de fazer a diferença. Eu acho que esta partilha desta sabedoria é importante em qualquer trabalho, em qualquer área, em qualquer empresa. Em 2009, a Joana Vicente assumiu a direção da maior e mais antiga organização sem fins lucrativos dedicada ao cinema independente dos Estados Unidos, que é o IFP, e que apoia anualmente cerca de 350 filmmakers, entre escritores, realizadores e produtores. Sob a liderança da Joana Vicente, o IFP lançou em outubro de 2013 Made in New York Media Center, que é um espaço inovador de coworking, uma incubadora dedicada às áreas de storytelling, mídia e tecnologia. Antes do IFP, Joana Vicente e o seu parceiro, e o seu marido, Jason Cleat, já tinham criado 3 empresas, incluindo a Blow Up Pictures, que foi a primeira produtora americana dedicada à produção de filmes digitais. Já tinha produzido mais de 40 filmes, incluindo de realizadores como Jim Jarmusch, o Brian De Palma, Hal Hartley ou o Steven Soderbergh, e trabalhado com atores como Harvey Keitel, Johnny Depp, Ethan Hawke, Cate Blanchett, Roberto Benigni, Sigourney Weaver, e também trabalhou com nomes como Robert Redford ou John Cusack. Os seus filmes têm recebido inúmeros elogios e prémios, incluindo no Festival de Sundance e no Independent Spirit Award, e até teve uma nomeação para os Oscars com o documentário. Olá, sou Joana Vicente. Primeiro queria agradecer imenso este convite à Ana Teresa e à Manuela. É um prazer estar aqui. E ia-lhes pedir, se vocês não se importassem, eu se cá fazia a apresentação em inglês, porque como eu trabalho em inglês, às vezes é difícil, se estou a falar de trabalho, vejo-me a traduzir. Depois, quando fizermos a conversa, claro que podemos voltar outra vez a falar em português. So, when I was asked to do this talk, I started to think about what are the things that have marked me, what makes me, what in me is still Portuguese, like how do I feel about being Portuguese in the United States? What were the things that helped me make the decisions that I make, that helped me
take the path that I did. And I was born in Macau, and then I came back to Portugal. I lived in Lourenço Marques, I lived in Madeira, I came back to Portugal, I lived in Macau, and then I came back to Portugal. I literally went to 10 schools before I went to university. Being open to change, being open to new environments, being open to making new friends, to new cultures, to new settings, was something that actually was a constant for me and was very important as I went to the US and really embraced a new culture, I think. And that's very Portuguese, I think, that openness to the world. And that's how I kind of see my path. It's always like you move and you're always learning. So when I finished school, I met my husband. I met him in Portugal, and he's American. So when I came to the States, I worked at the United Nations. I started doing radio programs for all the Portuguese-speaking countries. But still, movies was what I ultimately wanted to make. So I started doing small things, short films, public service announcements, music videos. We were lucky, we met Michael Stipe from REM early on, and we started doing a lot of public service announcements together that would show on MTV. And then we really started producing films, at first shorts and then features. The film started getting into festivals. And I realized that I really loved producing films because I felt that more than just being a filmmaker myself, that I loved the idea of helping people realize their vision. The first one we actually got very lucky. It was a fantastic film, ended up winning Sundance, Welcome to the Dollhouse. But then we made 2 or 3 films that were, not great, but where we learned a lot. So it was important. And at a certain point, it's, people have this idea that in America things are easy and there's a lot of money to make films, but I was working in the independent space and there's really no money whatsoever because there's no state support. So you really need to run it as a business. We started a production company and we had to literally create a business plan for each film, which is difficult. And I feel like if you work in marketing, you can understand with the film, it's like we're creating a brand each time, which is very difficult and not very sustainable. And we also started making some commercials and music videos to pay the bills. And then we decided, and it was kind of back to passion, we decided, it takes as much work and as much effort to make a great film or a not so great film. So why make films that are not great, or that at least we don't think they're great? So we kind of stopped and asked that of ourselves. We said, from now on, we're only going to make a film that we feel absolutely passionate about, and that we need to do it. And when people ask me, sometimes they call me, I'm thinking of maybe becoming a filmmaker, or I'd like to be an actor, or working in any of kind of the creative industries. And I always say it's everything takes so much work. Everything is extremely difficult. The competition is insane. So is this something that you really, really, really have to do it? Like, if you don't do this, you can't really do anything else. In that case, I say just go for it, because then you have it in you and you have the passion and you're going to do whatever it takes to do it. But don't do it just because it's fun or because, I could try that instead of that. No, like, it's not worth it, because what makes things good are that absolute necessity to bring that thing to life. So we were lucky because we made this decision. We kind of shook hands. We were going to the Sundance Producer Summit, and we met this wonderful filmmaker. He was 24 years old. He had never done a feature film.
we just fell in love with the script and we decided that we were going to do it. This script was absolutely fabulous. It was so different because it was not the kinds of films that we've seen about Vietnam where it's always about the war. This was about life. So it was incredibly difficult because it was the first American film to be shot in Vietnam. There's still censorship. We had censors on set. We didn't have a lot of money. It was a really epic journey. And I have this image that I love that is traffic in Saigon. There were no red lights, there were no sidewalks, there was absolutely no respect for pedestrians. So this is literally what it takes for someone to cross the street. Incredible focus, determination, you can't jump, you just have to go. And that kind of became the metaphor for making the film. It's like you need to find your opening. You know that everything is against you, and you just have to decide to go. And you see an opening, you step out of the curb, and you go step after step. And somehow something interesting happens is that because you're walking and you're steady in your resolution, people know that you're going to continue to walk. So they'll start moving around you, like water goes around rocks. And there's this idea that in a way, kind of the universe is conspiring with you. Eu gostava muito que partilhasse algumas das histórias que acabam por revelar o que é que foi necessário, o que é que foi necessário em ti também lidar com essas situações. Por exemplo, do Vietnã, não havia contratos, a censura, toda a história, não é, dos Estados Unidos no Vietnã. Como é que vocês conviveram com isso tudo? Todos os dias era uma aventura. Nada era como havia de ser. O primeiro dia houve uma monção e ficou tudo assim a olhar para nós. Então, agora o que é que estes vão fazer, não é? E eu não sei, eu e o Jason, nem sei quem disse, mas a ideia foi assim, se nós perdemos já no primeiro dia, estamos perdidos, nunca mais fazemos filme. De maneira que temos que sair do carro e começar a andar e ir até onde é o platô e vamos filmar. Eles ficaram espantadíssimos porque estava a chover torrencialmente. E chegámos ao sítio e temos um costume que é, temos que fazer aqui um altarzinho e uma oração, que é para isto tudo correr bem. Então está bem, vamos fazer a oração, que bem precisamos, que isto está um desastre. Então lá com os incensos, não sei o quê, lá fizemos aquela coisa toda e palavra de honra, que dentro de meia hora abriram-se os céus, ficou um céu magnífico. E então disse-me assim, o mais velho lá, vietnamita, que era assim o mais importante, era o line producer, disse-me assim, isto é um microcosmos do que vai ser as filmagens e vocês venceram porque continuaram, não pararam, porque senão o filme nunca tinha sido feito. De maneira que todos os dias havia assim qualquer coisa, mas a pior de todas foi nós, por causa da censura e porque os laboratórios no Vietnã eram muito maus e tínhamos medo de estar a estragar o filme, nós filmávamos e sem ver nada mandávamos o filme para Nova Iorque. A certa altura vieram-me dizer, olha, o filme não tem ido. O filme não tem ido? Mas porquê? Onde é que está o filme? Está ali no segundo andar, num quarto. Fui lá ao quarto, não se conseguia abrir a porta, um calor enorme. Isto é uma chatice, aqui está o filme fechado, ainda há aqui a estragar-se. E tentei falar para o senhor à frente do estúdio. Ele agora não se pode encontrar. Outro dia, no dia a seguir, não, ele agora não se pode encontrar. Então, nós precisamos do filme, que o filme tem que se ir embora, disto, daquilo. Continuámos a filmar. E a tal coisa, não se entra em pânico. É como estamos a atravessar a rua, não podemos parar tudo. Acabámos de fazer o filme. Fui almoçar eu e o Jason fomos almoçar com o dono do estúdio. E a certa altura eu disse, mas senhor iPhone, nós temos um avião agora às 3. E eu não vou embora daqui sem o filme. Olha, eu tenho aqui o cheque até do dinheiro que ainda devemos. Como lhe disse, era a última coisa, que estávamos ao fim. Mas nós precisamos saber que o filme está no avião. Eu dou-lhe o cheque, vamos embora, ficamos todos contentes. E foi assim. E um milagre. Mas isto depois de 3 semanas de uma angústia total.
We always been very interested in how technology is changing things, and it's changing the means of production and making films so much easier. So we came up with this concept of creating the first digital production company in the US. We were quite successful. We did 6 films. They all got distribution. And, just for you to understand what that means is that there's, let's say, 10,000 films made each year in the United States, 750 get distribution. For instance, the Sundance Film Festival, which is one of the biggest festivals in America for independent films, 5,000 feature films submit every year, 119 get in. Out of those 119, maybe 50% get distribution. It's crazy, so the odds are always against you. So how do you defy the odds? It's really about making films that need to be made, where you feel like it's a new story, it's original. So with Blow Up Pictures, we then needed kind of the second round of financing, and we approached Mark Cuban, which I think some of you must be familiar from Shark Tank. He's a billionaire. He was trying to create this integrated news studio. He bought some theaters, he bought a distribution company, he created a new production company with us, so we renamed Blow Up. He said, fine, I'll give you the money, but we call it HDNet Films, because he had a cable channel called HDNet. And we did 20 films with him. After HDNet Films, there was the big kind of financial collapse in 2008, 2009 in the US. Mark Cuban kind of lost the taste for investing in films, and I used to be on the board of directors of this organization, the IFP. The IFP is the oldest, largest membership organization in the US, and sometimes because we don't have kind of the Film Institute of the US, the organization kind of behaves as if it was. So the organization was also not in great shape financially. It was really in bad shape. It was kind of in free fall. And it was a time to really think about maybe it was time to close. So we started looking for a new executive director. We couldn't find anyone that we felt was right. They asked me, well, it seems like you're not doing anything right now, you're not producing films, why don't you step in? So I did. Then there was this fantastic challenge that the city of New York, they put an RFP out, so it was like a contest for a new media center. And a lot of the big organizations in New York, like Tribeca Institute and the Paley Center and NYU and Museum of Moving Image, there were like these bigger organizations that were also putting together a proposal. So we decided that, well, we're the smallest organization, we're kind of the underdog, but we really want to win this. So we worked really, really hard on the proposal. We had like a proposal that was this thick. We ended up winning. As a center, we're here today to celebrate the birth of a new center. Assim, alguém, existe aquela imagem, não é, de herói que verdadeiramente te inspirou e que marcou aquilo quem tu és, no fundo. Eu acho que meu pai foi uma enorme influência sobre mim. Uma pessoa, que realmente detestava o estar parado. Também estava sempre em movimento, sempre a acreditar que as coisas se transformam e transformam-se com muita vontade. No fundo, nós entendíamos era através da determinação que nós tínhamos para realizar os nossos sonhos. Eu gostava que partilhasses connosco uma experiência que tu tenhas tido, que gostavas que toda a humanidade pudesse ter. Há assim uns momentos em que uma pessoa pensa assim, olha, fiz uma coisa importante, fiz uma coisa que estou contente, que acho que valeu a pena. Por exemplo, um documentário que nós estamos super orgulhosos foi o documentário sobre o Enron, de Smartest Guys in the Room,
bocadinho sobre a corrupção. Arrogance, intolerance. All that money you guys stole from those poor grandmothers? We can add $1 gazillion to the bottom line. All right, that sounds fantastic. Did you convert stock worth $66 million? I don't know. I netted approximately $100 million. Queres falar de algumas situações que para ti foram especialmente desafiantes e que depois acabaste por até ter muito orgulho por tudo, como é que as coisas se acabaram por acontecer, não é? Quando decidimos fazer o filme do Brian De Palma no Iraque, quer dizer, que era para ser filmado no Iraque, mas filmámos na Jordânia. Foi um desafio enorme, porque o Brian De Palma é conhecido em Hollywood como um realizador que todos os filmes estão sempre acima do orçamento. E dissemos-lhe, olha, nós vamos lhe dar carta branca, você tem o poder criativo, mas temos que pôr alguns parâmetros, vão ser muito simples. Nós tínhamos pedido ao Mark Cuban e ao Todd Wagner, que davam os dinheiros para a produtora, tínhamos dito que precisávamos de 5 milhões. Ao Brian De Palma dissemos que só tínhamos 3. Depois ficámos com aqueles 2, que era porque, como ele era já conhecido, de gastar mais do que tinha, para termos ali um bocadinho de espaço. E depois também lhe dissemos que o melhor era ele filmar o filme um bocadinho como se fosse um documentário. É um filme realmente experimental, fantástico, um homem de já na altura de 70 e tal anos, de fazer um filme tão experimental, de usar estes médios todos diferentes. E por isso foi muito engraçado. Como é que tu vês um dia teu, daqui a 15 anos, 2030, vamos imaginar, o mundo está em ampla transformação rapidamente, então no mundo do cinema tu própria já falaste. Como é que é a tua vida? O que é que tu fazes? O que é que mudou? Tudo muda sempre e eu nunca sei, às vezes as pessoas perguntam, então como é que te vês daqui a 5 anos? Não sei, não faço a mínima ideia, porque se soubesse era uma chatice. Prefiro este constante andamento, viagem, imaginar e pronto, às vezes é bom saber um bocadinho o destino, não é? Vamos tentar fazer isto, mas depois a viagem é o que é interessante e no meio da viagem descobrimos que depois há outro destino, não é? Estamos sempre a evoluir. Mais do que tudo, quero que coisas aconteçam que eu se calhar ainda nem sei que podem acontecer, não é? Mais do que tudo, quero estar aberta a ver quais é que são as oportunidades, como é que podemos continuar a evoluir no tipo de apoios que podemos dar e claro que tenho planos e que gostaria de ter um fundo de investimento para as empresas, que gostaria se calhar de fazer outras parcerias com pessoas que possam trazer outras experiências, quer dizer, tenho uma ata de ideias, mas pronto, vamos fazendo. Eu acho que todos temos a capacidade de invenção, temos a capacidade de ter um efeito, temos a capacidade de ser agentes de mudança, seja essa o que for. Pode ser pequenina, pode ser grande, não interessa, mas que temos a capacidade de não ficar à espera que as coisas nos aconteçam. Podemos fazer com que o mundo aconteça. Obrigada, Joana. Obrigada.